Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como a gente consegue perceber o andamento do nosso processo. Quando a gente se percebe diante de ecos coletivos, diante de discernimentos mentais do coletivo, a gente está limitando e determinando nosso ponto de vista que te exprime, que te limita. Então, sempre quando vocês pensarem os processos de vocês, sempre pense dentro de um ponto livre, dentro de um ponto em que não te limite, dentro de um ponto que não esteja vinculado aos ecos coletivos. Hoje a gente vive um período da não individualização para perceber a si mesmo, para não conseguir pensar por si mesmo. Ou seja, como eu consigo pensar a mim mesmo diante do meu processo? As pessoas, elas vivem ecos coletivos, ou seja, eu só existo através de grupos, eu só existo através do olhar do outro, eu só existo através de uma compensação rítmica, onde eu estou ali com outros. Então, a validação, o percebimento se dá sempre pelo outro. E essa incapacidade de se perceber diante do seu próprio processo se dá pelo ponto em que você se manifesta dentro de uma característica do vazio. Você está vazio de produção de si mesmo. Ou seja, você não produz a si mesmo. Você está imersos dentro de programações que te distanciam de uma produção de si mesmo. O que é essa produção de si mesmo? É ter um fortalecimento mental onde você utiliza a mente ao seu favor, onde você utiliza as suas emoções ao seu reconhecimento, ao seu entendimento. Não suas emoções no sentido de... As emoções, gente, é um grau que ela está embaixo da mente e ela está sempre imersa aos campos do coletivo. Porque a gente se utiliza como meio de compensar as nossas dores, como meio de abafar muita coisa. Então, dentro do campo do ritmo do inconsciente coletivo, a gente consegue drenar, né, os símbolos emocionais. A gente consegue drenar isso, causa um certo tipo de separação, porque você fica imersos a campos, e esses campos, eles não conseguem te revelar a verdade, eles não conseguem te trazer um discernimento, então você não consegue produzir nada de você. Então, como que a gente vai entender em qual ponto a gente está no nosso processo espiritual se a gente ainda está tão imerso dentro da identidade coletiva? Ou seja, eu sempre me percebo através de um grupo, eu sempre me percebo através de um olhar, eu sempre me percebo através de uma situação externa. Então, esse sempre necessitar, ele já desloca uma dependência. Então, a partir de que ponto a gente pode perceber os nossos processos? A gente percebe a partir do processo do mecanicista em que a gente vive. Em que polaridade a gente está vibrando? Porque os ecos coletivos, eles vibram totalmente polaridades. Então, o processo, muitas vezes, não é sobre achar a definição, mas é sobre achar em qual posição você está estritamente dissolvido. Porque uma vez dissolvido nesses ecos coletivos, você perde a sua individualidade, você perde seu centro. Então você perde a capacidade de discernimento e a capacidade de produzir você mesmo. Porque você vai estar sempre produzindo como ecos do coletivos. Você vai estar sempre imersos nesses espaços. Você vai estar sempre imerso nessas emoções, nesses sentimentos. A gente viu os grupos políticos, a polarização entre um extremo ao outro, o ritmo. Então é uma ordem, né? Tem o ritmo, tem a polarização, tem a identificação, tem a alienação. Isso tudo está voltado ao nosso campo comportamental, ao nosso campo psíquico também. Porque como que a nossa psique vai se desenvolver se a gente está extremamente vinculado a um padrão que nos desconecta de nosso próprio centro? Então esses ecos coletivos, eles vão gerar uma perspectiva de desordem, drenagem energética.
Desordem porque as polaridades elas estão em desordens. Elas não têm uma ordem harmônica. Elas não conseguem subir o grau de vibração. Tudo é vibração. Mas dentro de uma estrutura de alienação, dentro de uma estrutura que você está absorvido, onde você utiliza como um mecanismo de se sentir pertencente. Só que esses pertencimentos é um mecanismo de adaptação. Eu me adapto para que eu existo. Eu adapto para que eu me compreenda. Então, é um mecanismo inconsciente onde nós fomos instaurando dentro do nosso fator comportamental. Isso foi se predominando como um fator determinante. Então, enquanto a gente não torna-se consciente disso, a gente não consegue nos tirar dessas linhas. Então, perceber o processo dentro desse momento espiritual é você se perceber aonde você está dissolvido. Quais são os excessos? As redes sociais, elas são a falência da sua individualidade. Elas são a falência daquilo que você se tornou. Elas são a falência de um coletivo que não se sustenta. As redes sociais, elas fabricam mecanismos de se auto-entreter, e dentro desse entretenimento, cada um fica doando energia para si mesmo, cada um fica emanando afetos para si mesmo. Então, as redes sociais, dentro de um mecanismo de dependência, ela vibra num mecanismo baixo, denso, e o padrão harmônico, ele não se sustenta. Então, o espaço onde você está dissolvido, onde você está identificado, ele enfraquece a sua mente, ele enfraquece suas emoções, e dentro do seu campo ali você não consegue sustentar uma ordem, você não consegue sustentar a harmonia, porque vibra dentro de uma vibração baixa, vibra dentro de uma vibração que não te produz. Você não está produzindo para si mesmo, você não está produzindo uma percepção sobre si mesmo, você está imerso, e não é sobre você fazer cortes nisso. É sobre você perceber quais pontos você está dissolvido, quais ritmos da vida você está escolhendo, porque ritmo é tudo. Ele se manifesta desde o sutil ao mais denso, ou seja, desde os comportamentos mais sutis às estruturas mais concretas, os meios sociais, os meios familiares, os meios digitais em que você está imerso. Isso diz sobre o seu processo. Isso diz sobre a nossa falência. A gente precisa, muitas vezes, ter essa honestidade de que, muitas vezes, nós estamos falidos diante disso. Nós estamos falidos diante de nossa própria percepção, pois a gente está manifestando a partir de ecos coletivos, a partir de crenças, a partir de dores. Então você está imerso por você não conseguir sustentar a si mesmo, por você não conseguir sustentar o seu centro. E é através desses percebimentos primeiros que a gente consegue fazer os cortes, discernimentos. Ou seja, eu percebo, eu me entendo, eu começo a me diferenciar. Eu começo a não querer pensar como eles. Eu começo a entender que talvez essa ideia ela não seja mais funcional ao processo expansivo, ao processo de desprendimento em que eu estou vivendo, que é um processo mais harmônico, mais amplo, onde as verdades elas não são concretas, elas são relativas, onde seus sentimentos eles não são mais dependentes, eles buscam a liberdade. Então você vai saindo do mecanismo dependente, você vai saindo de uma zona de periferia que se estabelece dentro dos cantos da sua estrutura. E o seu centro, ele está fraco, ele não consegue produzir a si mesmo. Enquanto você vai percebendo, fazendo esses cortes, ou seja, as redes sociais, você vai percebendo e vai mudando o jogo. Aquilo que te dominava não te domina mais. Então, o centro que domina o resto. É o centro que domina o todo. É o centro que domina o todo da tua vida. Então, você volta para o centro. E do centro você fortalece ele. Do centro você começa a produzir um sustento, começa a produzir energias, começa a integrar ferramentas. Então, desse centro você vai ter um sustento para que você conheça o seu próprio processo, para que você entenda onde você está no seu processo, para que daí você consiga desenvolver
Porque até então, você pode se enganar com 1000 crenças, você pode se enganar com 1000 questões, com 1000 posições, mas você está apenas vibrando em ecos coletivos para tentar se preencher, para tentar criar uma autoimagem sua. E disso nada você produz de real, porque o eco coletivo, ele é uma falência que tenta construir algo através de fragmentos. Esse é o verdadeiro ponto de integração, onde você se conecta com outras realidades que coexistem dentro de você e dentro do inconsciente coletivo. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, curte, comentem e se inscrevem, por favor. Até a próxima.